Olá, olá! Começando mais um episódio do Planeta Bola PE, episódio de número 31, para a gente falar do fim de semana, das coisas que aconteceram no nosso futebol e que vão acontecer também na noite de hoje. Ontem tivemos o Sport perdendo para o time do Fortaleza, lá no Castelão, em Fortaleza, por 1-0. Daqui a pouco o Chiquinho e o Ricardo Rocha Filho vão me explicar o que é que o Maidana quis fazer naquela bola. Vamos falar também sobre a vitória do Náutico, 100% na Série B do Brasileirão. Vamos falar sobre o jogo do Santa Cruz hoje à noite. O Santa enfrenta o time do Ferroviário no mesmo Castelão, lutando pela primeira vitória na Série C do Brasileirão. E a gente encerra falando de seleção brasileira, que estreou na Copa América muito bem, venceu a Venezuela e está partindo firme e forte aí para o 10º título da Copa América que está sendo realizada aqui no Brasil. Ricardo Rocha Filho, tudo bem com você? Tudo bem, Júnior, amigos do Planeta Bola PE, é uma honra estar mais uma vez com vocês. Vamos falar muito do futebol pernambucano. Você fez uma conta aí, tem uma vitória, tem uma derrota, talvez um empate hoje. Não, rapaz, quero uma vitória hoje, rapaz. Mais vitórias para Pernambuco. Você foi a primeira vitória do Santa hoje à noite contra o Ferroviário. Chiquinho, tudo bem com você, Chiquinho? Uma honra ter com você mais uma vez aqui, Chico. Tudo bom? Fala, Júnior, Ricardo, amigos do Planeta. É uma honra participar mais uma vez, falar do nosso futebol, falar do futebol nacional também, de séries A, B e C, como nossos times estão nas competições e terminando com a seleção brasileira. Vamos lá pro 031. Vamos lá, episódio número 31 do Planeta Bola PE. Você já sabe, entra lá no nosso canal de comunicação Planeta Bola PE no YouTube. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações. Você vai receber, toda vez que a gente tiver um conteúdo novo, você vai receber um aviso no seu celular. Você também nos segue nas redes sociais, no Instagram, @Planeta Bola PE, no Twitter, @Planeta Bola PE. Avisa para os amigos, compartilhe com os amigos essa novidade do futebol pernambucano para você. Começando a falar do time do esporte, que ontem foi, jogou e perdeu mais uma vez. Terceiro jogo do esporte na Série A do Brasileirão, sem vitórias ainda. Chiquinho, é preocupante esse início de competição para o esporte? Ou a gente ainda está naquele discurso de não, está muito cedo ainda, as coisas estão só começando, Chiquinho? Júnior, eu acho que o próprio torcedor deve estar preocupado em relação à pontuação, né? A equipe ainda não consegue desenvolver ofensivamente, mas ontem fez um jogo, para mim, seguro até o momento da expulsão. Aí mudou completamente o panorama da partida. O Sport fez um jogo até de certo controle, conseguiu neutralizar alguns pontos positivos do adversário, né? E veio naquele lance infeliz do Maidana, né? Ali eu conversando até com o Ricardinho é especialista da posição, tem uma noção muito mais abalizada, mas a gente percebe que ali foi totalmente falta de ritmo, né? O Lousa está começando a ser pressionado, normal essa pressão, mas eu acredito que ontem o Sport tinha um controle do jogo, não fez um jogo excepcional, né? Falta alguns pontos nessa engrenagem. O Sport ainda necessita melhorar a sua construção de jogada do meio para frente, tem que construir, achar um segundo volante que possa dar uma melhor capacidade e uma qualidade à equipe. Mas numa análise geral, Júnior, ontem foi mais que infelicidade do Lousa. Botou o Maxwell, ele foi expulso no lance até questionável, mas o VAR utilizou do argumento do toque nele no rosto do atleta, né? E aquele lance do Maidana, que acabou atrapalhando toda a estratégia que o Lousa utilizou. Até aquele momento havia um controle e, infelizmente, o Sport vem de mais uma derrota, a pressão aumenta e a gente sabe como é que funciona lá na ilha, né? Quando o resultado não vem, a pressão é gigantesca. Foi um resultado. Eu estou contigo, Chico. Para mim, eu não vi o Sport fazendo uma partida muito ruim, não. É porque a gente tem uma mania muito grande de avaliar pelo resultado, né? Não pela bola que foi jogada. Talvez se o Sport tivesse feito um gol, tivesse ganho o jogo, a gente tivesse dizendo que o Sport fez uma partida belíssima. E como ele tomou um gol, a gente se sente receoso de dizer que o Sport fez uma boa partida. Mas, na minha visão, o Sport fez uma boa partida sim, até o lance da expulsão, que para mim eu não expulsaria. Né? Para mim, eu acho que o VAR, naquele momento ali, ele acaba
não é atrapalhando, ele acaba distorcendo um pouco a imagem, porque quem viu o lance viu que o Maxwell não teve intenção nenhuma de machucar o jogador. A bola escorrega um pouquinho, escapola, ele tenta puxar, aí faz a alavanca. É óbvio que atingiu o jogador. Para mim, merecia um cartão amarelo, mas eu não vi agressividade e violência naquele lance. Você viu dessa forma também, Chiquinho? Você viu diferente? Não, também, Júnior. Ali foi uma situação de proteção. O jogador sempre usa os braços para proteger o adversário. E ele acabou atingindo, né? Eu acredito também que poderia ter sido um amarelo, mas foi a forma como ele atingiu, né? Ele pegou essa parte do antebraço, não foi a mão que ele utilizou. Eu acho que acabou... Não vai falar, Júnior. É impossível, Chiquinho. A imagem, você vê aquela imagem, vê o tornozelo dele girando também. Impossível você não expulsar vendo a imagem daquela. Por isso que eu acho que o VAR às vezes distorce, Chico. Ali é lance mais interpretativo, né? Tanto é que ele também não reclamou, né? Não foi uma coisa tão exagerada. O VAR em câmera lenta ele consegue ter essa noção, né? Mas assim, mesmo a intenção não valendo, né? Porque ele tentou a proteção, a partir do momento que ele usou, acho que foi o antebraço aí que pegou no rosto do jogador, foi que acabou acarretando. Mas acho que também poderia ter, se fosse um cartão amarelo, eu acho que estava também de bom tom, mas acabou prejudicando muito, né? Porque o Sport começou a se defender ainda mais e atrapalhou na estratégia do seu próprio treinador. Ricardo Rocha Filho, para você merecia ser expulso ou não, Maxwell? Só estava escutando vocês aí e para mim merecia ser expulso, porque eu não vejo nem... Chiquinho Júnior, esse toque do cotovelo eu vejo muito pouco. O problema foi o pisão no tornozelo. Se você prestar atenção, quando o jogador do Fortaleza cai, a primeira coisa que ele mostra ao bandeirinha é o rasgão de cima para baixo, né, na canela até o tornozelo. E o pisão do tornozelo, para mim, foi muito forte. É como fala, concordo com o Júnior. A imagem é muito forte quando você tem o VAR. Sim, mas se for o lado ao contrário, a gente não estava pedindo agora para ser expulso também o jogador do Fortaleza. Então eu vejo que, para mim, foi expulsão, foi correto. Nem à toa que o juiz dá amarelo, vai lá pro VAR e depois ele volta e já tira o cartão vermelho. Uma infelicidade do garoto. Tá, Ricardo, agora você, Ricardo, que é especialista da posição. Entramos agora na questão do Maidana. Explica aí, Ricardo, o que é que o Maidana tem que fazer ali? Me explica. Júnior, falta de tempo, falta de ritmo de jogo. Você vê que ele passa direto da bola e ele levanta muita mão. Normalmente, nós sabemos da qualidade do Maidana, um jogador que tem muita qualidade técnica, e por cima, ano passado, foi impecável, ele e o Adrielson, e você vê que ele erra num lance fatídico ali para o time do Sport, né? Infelizmente, fez aquele pênalti, mas a gente também não pode jogar 100% de responsabilidade do atleta. Infelizmente, acontece, daquela maneira não, mas se você ver, ele passa muito da bola e, infelizmente, ele toca com a bola na mão. Você vê até quando ele cai, Júnior, ele já cai acabado. Ele cai acabado ali, arrasado, porque ele viu que o erro foi fatal para o time do Fortaleza. Aí você pega o Wellington Paulista, que é um bom cobrador de pênalti, naquele momento, aí é fatal. Foi 99%, pô. Não daria 100% de Não, eu acho que... Mas assim, Júnior, é como você, Chiquinho estava até falando, que o Sport estava conseguindo manter o jogo muito bem tranquilo. Ali era um lance para... o jogo era para 0-0. Se não tivesse... Até a expulsão, o Sport, como você mesmo falou hoje no Torcida Hits, Júnior, foi 1 minuto, 2 minutos depois o lance. Mas o Sport estava conseguindo controlar o jogo. A proposta do jogo do Sport ontem era para manter o empate. Para mim, o Sport poderia ter atacado mais o time do Fortaleza, ter saído sim, mas não conseguiu. E eu vejo que o time do Sport ali, naquele momento, estava segurando por um empate. Você não via nenhuma chance do Sport real, né? Isso, na verdade, viu, Ricardo? O problema, viu, Chiquinho? Porque na hora que o Dana veio, o Giba passou nas costas e ele, ao invés de tentar lançar de costas, levantar a bola, ele passou de segunda. Entendeu? Ele passou de segunda, né? Vôlei não, Chiquinho. O que foi aquilo, Chiquinho? É difícil explicar, né, Júnior? Jogador profissional, esse empelado a gente não vê, e se vê, vai cobrar, imagina no alto nível. É o que o Ricardinho falou também, eu tenho o mesmo pensamento. Falta de ritmo, um jogador que ficou um tempo parado,
e tem até uma justificativa muito plausível do Lousa. Ele utilizou ele porque O Thierry. o Thierry sentiu um desconforto. Isso. Né? Ele não ia fazer essa troca. Ele disse que conversou durante a semana com o Maidana para ele segurar um pouquinho, ganhar um pouco de ritmo. Poderia até utilizá-lo no finalzinho ali como terceiro zagueiro, né? Poderia ter essa estratégia que acabou tendo que passar pelas etapas. Mas o Maidana vai ter que trabalhar bem para tentar recuperar, porque fica marcado, né? Um lance tão bizonho, né? Mas que acontece, infelizmente aconteceu com o Sport, como eu falei. O Sport ele conseguiu, o Júnior Ricardo, eu não sei se vocês concordam comigo, controlar o ritmo da equipe do Fortaleza, né? O Fortaleza as principais peças, né? O Fortaleza é uma equipe muito ritmada. O Lousa ele conseguiu criar uma estratégia que o Sport também não sofreu muito, né? Agora, o Sport ele tem uma dificuldade muito grande do seu meio para frente, né? Em relação à criatividade. E eu tinha até conversado com o Ricardo. Para mim, o André fez um baita jogo no primeiro tempo, sozinho, segurando os 3 zagueiros, participando bem do jogo. Falta essa aproximação. O Gustavo, infelizmente, não foi bem. Não conseguiu fazer um muito jogo mal, decente, né? E isso acaba atrapalhando, porque as pessoas pedem, o treinador coloca e o jogador não corresponde, né? E somente no brasileiro, alto nível se pede performance. O Sport não consegue performar, né? Ele do meio para frente ele tem uma dificuldade, continuo achando. Ele tem que criar uma nova opção naquele segundo volante e botar o Tavares novamente. E o meia que ele não tem, ele tem que recuar o André. Recua o André e bota o Mikael. Para ter aquela parede para ver se os dois se Thiago encontram. Neves? E nenhum? Eu acho que ele pode tentar fazer isso, Ricardo. Porque o André, ele flutua muito bem, cara. Ele é um jogador que flutua e ele carrega. Ele consegue chegar bem na área. Ele pode utilizar o André recuado um pouco mais, porque o André tem muita capacidade técnica. Ontem ele sozinho, se você fizer uma análise fria, ele segurou os 3 zagueiros. O Benevenuto estava ontem apelando com ele, porque ele protege bem, ele sai, ele faz a parede. Falta alguém encostar junto dele ali para tentar criar as chances e... Eu só achei, Chico, que o André poderia jogar pelo lado do Titi, né? Pelo Tite, na verdade, e o Gustavo jogar pelo lado do Benevenuto. Então você adiantaria o Gustavo, porque o Gustavo ficou preso no meio de campo, foi engolido pelos jogadores do Fortaleza. Né? O Gustavo, tecnicamente, ele não foi bem, mas se você fizer olhar direitinho, os 2 volantes do Sport jogam na mesma linha. Isso atrapalha demais o jogador que é criativo, né? Tinha que dar uma saída. Para te dar um exemplo, o gol do Corinthians foi de Gabriel, velho. Isso, eu vi o jogo. Infiltrando. O Sport não tem esse jogador que infiltra, que passa as linhas, esse segundo volante que acompanha a jogada para fazer a composição junto com o meia e com o atacante. Que se você jogar, né? O gol do Atlético foi de Jair. Então, a gente tem esses exemplos. O Sport não tem esse jogador que possa sair. Isso dificulta muito o jogador que é criativo. Lógico que o Gustavo não teve um bom rendimento, né? Taticamente e técnico. E tecnicamente, mas esse segundo volante é que faz a aproximação e que auxilia o meia e o atacante a jogar. O Sport carece muito desse jogador. Eu também acho que estou contigo, Chico. Para mim, o André foi bem na partida. Eu não sei se nessa função de meia talvez ele vá render, não sei. Eu acho que talvez os 2 na frente, assim, o André vem fazer esse papel eventualmente, mas não de meia. Ele vem fazer esse papel, mas ele entrar de frente junto com o Mikael. Outra coisa que eu acho que compromete muito o esquema são os 2 atacantes de beirada do Sport estão se preocupando demais em marcar. Quando o Sport recupera a bola, eles estão muito longe do ataque. Então fica complicado você carregar de onde eles recuperam a bola, ou deles se aproximar para chegar, e depois já tem que voltar de novo para marcar. Então, eu acho que o Lousa tem que treinar isso direitinho para só voltar com um dos 2. Enfim, não dá para voltar com os 2 daquele jeito. Ele comprou em 2 linhas. Ontem ele botou 2 linhas de 4 e botou o Gustavo e o André na frente, quando estava se defendendo. Na hora de recuperar, os 2 estão muito longe. Entendeu? Não sei se... Eu acho que o Gustavo... Era melhor o Gustavo compor essa linha de 4.
para que quando recuperasse, ele conduzisse a bola. E não o Júnior, e não o Ricardinho ou o Marcão. Quem tem que conduzir essa bola no meio é o Gustavo. Mas ele estava, na hora que o Sport recuperava, ele estava na frente do lado do André. Entendeu? Eu acho que está faltando, obviamente, que além da qualidade técnica de alguns jogadores, a armação tática do Sport, para mim, está deixando a desejar. Demais, Júnior. Está deixando a desejar demais a formação tática do Sport. Claro que o Sport vem perdendo algumas peças por lesão, por suspensão, enfim. O Sport vem perdendo peças aí importantes. Perdeu o Júnior Tavares ontem, que eu acho que poderia ajudar muito no meio de campo, junto com o Sander, já que o Sander fez uma boa partida ontem, conseguiu anular o Iago Pikachu junto com o Paulinho Mocelin. Imagina se você tem o Júnior Tavares ali do lado. Então o Sport ia ganhar muito com o adiantamento do Gustavo. O Gustavo ia adiantar muito mais, ia dar essa qualidade muitas das vezes. Eu acredito que o Sport ainda possa chegar, mas precisa já para ontem. Você já vem com o jogo, Júnior e Chiquinho, contra o Grêmio, onde o Grêmio tem um jogo a menos e está na de rebaixamento. E o time do Grêmio é um time muito rápido, do meio para frente, é um time muito inteligente. Tem Diego Souza, sim, Diego incomoda bastante, tem o próprio Ricardinho, tem outros jogadores. Não, ele quer fazer gol no Sport, não. Tá bom. E vou te falar, vou te lembrar só um. Sport, vou te lembrar só um. São Paulo não. Sport de São Paulo na Ilha do Retiro, ele fez o gol, não foi? 2019. Ele fez 2018, desculpa. Então. Fez o gol em Magrão, quase pediu desculpa Magrão. Foi isso mesmo. Então, ele Ô, Chico, só pra gente fechar essa análise em cima do Sport, Chico, me diz uma coisa, o Sport pega o Grêmio na quinta-feira na Ilha e no domingo pega o Juventude fora de casa. É uma semana decisiva para as pretensões do Sport, para a gente saber se o Sport vai brigar para não cair ou se vai brigar de meio de tabela, Chico. É início de competição, né, Júnior? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro ele não te dá oportunidade. Cada jogo é um grau de dificuldade muito parelho. O que me preocupa é quando o Sport precisa propor o jogo. Quando o Sport joga dessa forma reativa, ele consegue ser um pouco mais criativo. Tirando aquele jogo com o Inter, né, que o Sport pegou e fez um jogo de muita entrega também e impôs muita dificuldade para o adversário, porque ele conseguiu trabalhar bem tecnicamente também. Mas fora esse jogo do Fortaleza tinha um certo controle, impôs dificuldade também, mas não consegue ser agressivo ofensivamente. Isso preocupa. Se você não tem um time ofensivamente, é aquilo que você falou. A proposta que ele teve ontem foi de fechar os lados, Pikachu e David, jogadores rápidos e de muita qualidade. Ele conseguiu fazer isso. O Mocelin voltava toda hora para ajudar o Sander, né? Para compor junto com o Marquinhos. Né? Agora falta esse poder de criação do segundo volante e do meia, que não está acontecendo, para que você possa criar alternativas, né? Para que possa também ser ofensivo. Diante dessa realidade, esses dois jogos são jogos dificílimos. Né? Jogar lá contra o Juventude é um jogo muito difícil, né? É um jogo chato, campo apertado. Ricardinho conhece bem, jogou lá. A equipe também está oscilando. Agora, esse jogo com o Grêmio, para mim, é um jogo primordial. Jogando em casa, tem que impor a sua condição. E o Grêmio também necessitando. Qualidade do Grêmio, eu acho que é muito maior do que a do Sport. O Sport tem que ser inteligente, tem que fazer um jogo mais ou menos parecido como foi esse. Não pode sair atirado, senão vai sofrer. Eu acho que tem que ter uma estratégia, ele tem que criar ou querer, se ele quiser, pode botar 3 zagueiros. A gente tem que ver o que ele pode utilizar, tirar um dos 2 volantes e tentar ser um pouco mais agressivo ofensivamente. É isso que precisa. Aí a semana é que vai dizer o que ele vai utilizar. Daqui a pouco a gente fala do Náutico, 100% na Série B do Brasileirão. Agora é hora de falar do Bem TV, o bem que faz melhor. Bem TV, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. Bem TV faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem TV também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, Bem TV deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve Bem TV, o bem que faz melhor.
Ah, meu Deus do céu, saí de casa hoje com a roupinha lavada por Bem-TV, foi uma maravilha. Aquele cheirinho gostoso de roupa limpa. Parece que você comprou roupa nova, rapaz. Parece que você só tem roupa nova no seu Cara, guarda-roupa. fica cheirosinho Eu pra você botar nem uso perfume. todos os dias. Não precisa, não precisa. Não precisa botar perfume. O Bem-TV já resolve, porque deixa a sua roupa cheirosinha. Vamos falar do Náutico. O Náutico 100%. Chiquinho, me acorde quando o Náutico perder, Chiquinho. O Náutico vem fazendo valer as nossas opiniões, né? Uma equipe que consegue manter o mesmo nível e o mesmo ritmo do Pernambucano. O Hélio está de parabéns pelo alto nível de competitividade que a equipe está tendo. Está conseguindo manter nesse início. É importante porque você consegue criar essa identidade junto ao público e ao jogador, aos times que percebem que o Náutico está com uma equipe muito competitiva e nesse jogo de sexta-feira comprovou isso. Uma equipe com muita unidade, sabe? O Náutico está sendo uma equipe muito aguerrida, além de ter a parte técnica, tática evoluindo a cada partida, ele tem a parte da entrega também. Os jogadores estão numa entrega impressionante, né? Vai ser difícil manter um nível como esse durante toda a competição, mas se ele conseguir pelo menos 50% da competição manter esse nível de competitividade, o Náutico vai chegar muito forte, né? Com as contratações que estão vindo, o Náutico está se preparando bem para a competição e vem demonstrando isso dentro de campo. O Chiesa é um grande exemplo disso. O Chiesa, com a torção de tornozelo, né? A gente percebeu, a torção de tornozelo é chata. O jogador, para jogar, tem que ser guerreiro mesmo. E ele poderia dar uma segurada para tentar jogar no próximo jogo, mas ele quis ir, contribuiu, não foi fominha, deixou o pênalti pro Eric. O Náutico, a gente vê que tem o elenco ele está muito unido, né? Isso também fortalece dentro das quatro linhas. Fez um grande jogo contra o Guarani, um jogo de alto nível, competitivo, né? Os três setores funcionando, perdendo alguns jogadores, mas os que estão entrando estão correspondendo. O Náutico está numa fase excelente nesse início de segundo semestre. Continua mantendo, né? São 3 jogos, 9 pontos conquistados, e os números mostram esse equilíbrio que o Chiquinho acabou de falar, né? O Náutico fez 5 gols e só tomou 1. Ele ataca bem, e diferentemente dos outros jogos, ele está defendendo bem também, assim, diferente do que aconteceu, por exemplo, no ano passado, quando o Náutico saía para jogar fora, o Náutico não conseguia render. O Náutico só rendia dentro dos aflitos. Agora não, Ricardo. Parece que o Hélio dos Anjos conseguiu um equilíbrio no time e ele joga da mesma forma, tanto em casa quanto em casa, Ricardo. É o que esperávamos, né? Nós falamos muito da final do Campeonato Pernambucano até agora, antes do jogo do Guarani, Júnior, onde que o Náutico estava mantendo uma sequência muito boa, jogando muito bem, e a gente esperava que o Náutico mantivesse, né, essa mesma pegada, essa mesma dedicação fora de casa. Então, mais uma vez, calou nossa boca, né? Porque a gente esperava que fosse muito mais difícil. O Náutico conseguiu, dentro do jogo, tornar um jogo fácil. Marcação alta, marcação forte. O que me impressionou, Chiquinho, Júnior e ouvintes, né? Do Planeta Bola PS, sabe qual foi? No segundo tempo, aos 43 do segundo tempo, a marcação alta, explorando isso muito bem, onde que o Guarani fazendo toda hora ligação direta para o Davo, né? Um jogador muito rápido, muito interessante mesmo, que incomodou bastante a zaga do Náutico, e o Náutico manteve essa pegada lá em cima. Tu imagina isso aos 43, 44 do segundo tempo. Sabe o que é isso? Hélio dos Anjos, fazendo, gritando, chamando. Por isso que eu acredito que o treinador faz uma diferença gigantesca. Ele fala Davo, né? Porque o nome dele, Davo. Até o próprio jogador já disse Davó, né? Se chama de Davo, mas todo mundo só chama Davo, não tem jeito. Todo mundo só chama o cara de Davo. Passou pelo Corinthians, bom jogador, viu? Deu uma canseira grande nos zagueiros do time do Náutico. Demais, mas o Camutanga e o Wagner Leonardo, jogadores muito rápidos, né? Simplesmente o Camutanga umas 2, 3 vezes conseguiu recuperar, mas uma coisa que me alertou, às vezes o Camutanga e o Wagner Leonardo trabalhando em linha, isso aí é muito perigoso. Você pega um atacante mais experiente, vai sofrer muito mais. O Davão é um jogador mais novo, tem muita força física, tem que prestar mais atenção, sempre tem que sobrar um pouquinho mais, porque pegar um jogador rápido pode sofrer. O Náutico tem 9, o Brusque tem 9, Botafogo e CRB 7.
Eu Olha o acho que Botafogo são aí, os times que Chiquinho. mais estão mais brilhando aí nesse início de competição, né? Eu vi o jogo do Botafogo com o Remo ontem, 3-0 para o Botafogo, jogando bem, marcando bem. Fiquei espantado porque a posse de bola do Remo era maior do que a do Botafogo, mas o Botafogo era eficiente. É um time que a gente costuma dizer que para você jogar uma Série B, você tem que montar um time de Série B. Não pode montar nem time de Série A, nem de gente nova. O time do Cruzeiro, por exemplo, para mim não é time de Série B. Vai ter dificuldade para subir. Mas o time do Botafogo é um time de Série B, viu? Um time de Série B que eu acho que vai brigar, assim, até o final, para voltar à elite do nosso futebol. E o Náutico, como está jogando, Chiquinho? Você carimba que ele vai realmente continuar lá na parte de cima da tabela? Pelo início já deixa uma excelente impressão, Júnior. Isso é que é importante. Você, como uma equipe tradicional do campeonato, você começar bem, você já deixa essa impressão para os adversários, que vai ter dificuldade, que é uma equipe difícil de ser batida, que é uma equipe que perdeu pouquíssimos jogos durante a temporada e que vem mantendo esse alto nível, né? Você já cria essa expectativa positiva para os adversários, jogo televisionado para todo o Brasil, né? Você cria essa identidade de uma equipe forte, né? Compacta. O Náutico, ele é o início, tanto para o Náutico como para o Botafogo. O próprio Vasco vem surpreendendo, começou mal e já está começando a surpreender, né? O Botafogo, a gente conhece o Marcelo Chamusca, ele consegue fazer times de acordo com a competição que ele está disputando. Foi assim lá no Fortaleza, quando ele pegou a equipe do Fortaleza naquela dificuldade de Série C. Ano passado, com a equipe subiu a primeira divisão. Cuiabá? O Cuiabá, né? Cuiabá Ele foi o arquiteto daquele time, um time que subiu. O Marcelo, ele utiliza muito bem as oportunidades que ele tem nas competições que ele trabalha. Tenho certeza que o Botafogo ele vai crescer ainda. É uma equipe que começou mal o primeiro semestre, mas pode ser uma equipe que pode se tornar competitiva. Mas eu acredito muito no Náutico pelo conjunto da obra, né? Tá tudo muito certinho no Náutico. Começo, meio, agora o fim aí só a Deus pertence, mas tem muita coisa a acontecer, mas tenho certeza que o torcedor do Náutico ele tá muito esperançoso pelo que o time vem apresentando e pelo o que ele apresenta de repertório, né? Funciona em todos os setores, é uma equipe muito compacta, muito veloz, com boa saída nessa saída de bola de seus volantes, né? O Haldner muito bem, o Giancarlo também muito bem, Chiesa bem, Vinícius. Alguns jogadores, alguns atores estão correspondendo. Por isso cria essa boa expectativa para uma grande competição do Náutico nesse ano. E uma semana também importante para o Náutico, né? O Náutico pega o Vila Nova amanhã, jogando no estádio da Aflitos, e no domingo pega o Botafogo, também aqui em Recife. O Náutico com 2 jogos importantes aí, pode chegar a 5 vitórias, Ricardo. Seria fantástico começar o campeonato com 5 vitórias. Oxente, melhor impossível. Você começar com 5 vitórias. O Náutico vem agora desses 4 jogos, os próximos 4 jogos, o Náutico joga 3 em casa. Então o Náutico pode tudo fazer positivamente, jogar para frente, jogar com alegria, Júnior. Você vê que o Náutico vem muito bem. Se o Náutico fizer isso que a gente está falando aqui, meu amigo, aí o Náutico começa a brigar e os outros começam a olhar o Náutico como um time de peso mesmo, um time que pode chegar a um possível acesso à Série A. Lembrando que, para mim, o Cruzeiro não sobe, vai me água. Rapaz, eu vi o jogo do Cruzeiro no Desesperador. fim de semana. Que golaço de peito de Joseph, viu? Contra. Meu Deus. Quando a coisa tá dando errado, Chiquinho, tudo dá errado. Impressionante, rapaz. Coisa horrível. A gente percebe que o Cruzeiro ele mudou o seu perfil, né? Ele mudou. O ano passado ele até tentou com o Filipão, um treinador mais experiente, mas nesse ano ele está apostando nessa safra de jovens treinadores, né? Começou com o Felipe, que acabou não indo bem, que eu gosto muito dos conceitos do Felipe, desses treinadores da nova geração, e agora trouxe o Moza, mais ou menos no mesmo perfil, né? Um treinador que também foi muito bem na Série B. Eles estão querendo utilizar esse perfil de
de treinador como estratégia, mas o time ainda carece muito, né? Não é um time que consegue ser tão competitivo nessa... Porque a Série B a gente sabe como é que funciona, né? Você tem que ter uma equipe muito compacta, né? Nos 3 setores, forte fisicamente, e o Cruzeiro não consegue apresentar isso. É cedo ainda, assim, eu ainda vou esperar, mas eu tô também com o Ricardo, né? Eu acredito que é muito difícil o Cruzeiro se reinventar durante a competição pelo que ele vem apresentando, não só nessa Série B, mas em todo ano. Isso aí também pesa. Rapaz, vai ser complicado pro Cruzeiro sim. Agora, curioso é que o Cruzeiro tem 8 gols feitos na competição. Melhor, tem 8 gols feitos. Não, 5 gols feitos e 8 tomados. É. E que faz gol, né? Fez 5 gols, agora toma muito também, né? Impressionante como tá o time. Toma demais. Vamos ver, demais vamos ver se. Contra o CRB, né, Júnior? Foi 4-3 contra o CRB. Tava conseguindo empatar e estamos na virada, enfim. O Cruzeiro vem aí precisando urgentemente. Tá respirando por aparelho, resumindo. Hoje tem o Santa Cruz em campo. O Santa Cruz pega o time do Ferroviário lá no Castelão. Enfrenta pela Série C do Brasileirão para tentar conquistar a sua primeira vitória na competição. Daqui a pouquinho a gente fala do tricolor pernambucano. Agora é hora de falar do Bem TV, o bem que faz melhor. Bem TV, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. Bem TV faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem TV também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, Bem TV deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve Bem TV, o bem que faz melhor. Coloque sempre na sua feira mensal um Bem TV para você ficar com aquele cheirinho maravilhoso dentro de casa. Bem TV, o bem que faz melhor. E hoje tem Santa Cruz e Ricardo Rocha Filho. Será que teremos a primeira vitória do Santa na competição? Tem que ter, né, Júnior? Eu acho que o próprio torcedor está querendo demais essa vitória de Santa Cruz. Santa Cruz não vem passando bem numa Série C, também Campeonato Pernambucano, o cara pegou um pouquinho. Mas assim, Júnior, 0-0, o importante são os 3 pontos. Santa Cruz está precisando urgentemente. Esquece esse negócio que tem 18 rodadas, já não tem mais 18 rodadas, você já está indo para a 4ª rodada, não é isso? De campeonato de Série C. O Bolívar já teve tempo de arrumar, ajustar sua casa, arrumar taticamente o clube, o seu esquema tático, padronizar o time de Santa Cruz, coisa que não vem acontecendo. Precisa vencer a qualquer custo. Claro que um empate não é um mau resultado para o momento de Santa Cruz, mas eu acredito que se ele fizer uma força, tem a estreia do Alisson Pernambucano no jogo de hoje, eu acredito que o Santa Cruz possa ir bem, mas é um jogo difícil, é um jogo encardido, né, Chico? É um jogo difícil, né? O momento não é favorável, né, Ricardo? O momento do Santa não é favorável, né? Se tem uma derrota, minha Nossa Senhora, você trabalhar em cima de derrota é muito difícil, principalmente em time referência. E o Santa é uma das referências da Série C. O Bolívar tem essa missão, né? Desse turbilhão de momento que a equipe vive, necessitando e muito do resultado contra uma equipe difícil de ser batida lá, né? Cria-se essa expectativa para que o Santa possa render, né? Eu acho que a falta de rendimento nos últimos jogos preocupa para esse jogo. Ele teve aí um pouco mais de uma semana para trabalhar, né? Tá aí muito bem orientado também por Givanildo, né? Que com certeza vai deixar essa condição para o treinador um pouco mais favorável, porque tenho certeza que Givanildo, com a sua experiência, ele pode auxiliar e muito o Bolívar, né, para que ele possa ter um pouco de tranquilidade no seu trabalho e até ajudá-lo nas questões táticas, com opinião. Isso aí faz parte do diálogo, né? Você tem que estar aberto ao diálogo, e ainda mais você tendo do lado uma sumidade como é Givanildo Oliveira. Você tem que extrair dele, né? Procurar o conhecimento, faz parte. E tenho certeza que o Bolívar pode fazer essa dobradinha com o Givanildo em relação à opinião, como a equipe jogar, como a equipe pode jogar, né? Como a equipe pode evoluir, né? E a esperança do torcedor do Santa é que a equipe possa hoje apresentar um melhor rendimento, porque a partir do momento que você apresenta um rendimento,
você cria confiança. Nos últimos jogos isso não aconteceu. E hoje é um jogo daqueles para que você possa virar a chave e dar continuidade. Caso contrário, aí as coisas ficam mais difíceis ainda. Lembrando que o Bolívar tá fora, né, Júnior? O Bolívar tá com Covid, né? O Bolívar e seu auxiliar, o Patrício, os dois estão com Covid, então não vão ficar à beira do gramado. E faz diferença, Chico, ele não ficar à beira do gramado? Júnior, eu acho que faz, Júnior. Isso aí é... Imagina você não ter o Hélio dos Anjos no campo. Né? Apesar que o filho dele conhece, tem toda a didática, sabe como é que funciona, mas a presença dele marca, né? Ele é muito participativo, é um cara que participa muito do jogo, e você perde a sua referência, por mais que você tenha um staff que funcione, que conheça, que sabe, mas a presença do treinador ela é importantíssima, principalmente num momento como esse. Aí vale mais ainda aquela situação do Givanildo. Aí é que vale ainda mais você ter essa referência ali do seu lado para controlar, né? Para trazer a confiança para um jogo tão importante. O Santa deve entrar em campo hoje com o Jordan, o Wellington, Breno Calixto, Herbert, Julinho, Caetano, Vitinho, Rondinelli, Chiquinho, Madison e o Alisson Pernambucano. É isso mesmo? Vocês fariam alguma alteração nessa formação, Ricardo Rocha Filho? Eu faria sim, Júnior. Botaria o Júnior Sergipano, um jogador que vinha bem no time do Santa Cruz. Não entendi o real motivo que esse garoto saiu, porque ele vinha muito bem. E botaria também o atacante, Júnior, que eu me esqueci até o nome dele agora. Bustamante? Não, que veio do... O Lucas Batatinha, o Frank. O Frank. Botaria o Frank como titular ao lado do Alisson Pernambucano. As minhas mudanças seriam essas. E você, Chiquinho? Eu não sei se ele está em condições, mas o Bustamante, né? É um atacante rápido, canhoto, que gera uma dificuldade ao adversário. Eu gostei muito da forma como ele joga, muito veloz. E eu quero ver como é que vai jogar o Chiquinho e o Rondinelli, né? Como é que eles vão funcionar, que são jogadores que podem acrescentar demais nesse poder ofensivo do Santa. E lá atrás eu concordo com o Ricardo. Eu acho que eu valorizo muito também essa garotada que está surgindo, né? E o Sergipano, ele para mim, ele acrescenta muito nessa saída de bola, porque ele é um zagueiro canhoto que tem boa iniciação. Ali junto com o Julinho, ali do lado esquerdo, ele pode criar boas alternativas de saída de bola, né? Você perde um pouquinho da força dos outros jogadores, mas você ganha em relação à capacidade técnica. Para mim, ele é um jogador muito técnico e pode acrescentar demais a essa iniciação de jogadas. E o Santa, viu, Riquinho e Ricardinho? O Santa a Série C está tão embolada que se o Santa vence hoje, ele dá um pulo, né? Vai para 4 pontos. Quem está com 4 pontos hoje é o terceiro colocado, Altos, o Botafogo da Paraíba, o Floresta, o Ferroviário, o Paysandu, todo mundo tem 4 pontos. Só o Volta Redonda e Manaus tem 6. Então, se o Santa vence, ele vai para o bololô, como a gente diz aqui no Nordeste. É isso que eu ia falar. Vai para o bololô, Júnior. Fica tudo embolado. E o Santa ganhou uma posição mesmo sem entrar em campo, porque a Jacuipense perdeu. Então, ela assumiu a lanterna, porque tomou gol, né? Subiu a lanterna. Só o Santa, a Jacuipense tem 1 ponto, Tombense tem 3. Esses que eu falei tem 4 e Volta Redonda e Manaus tem 6. Então, um resultado importantíssimo para o Santa vencer hoje para voltar a ficar ali no meio da tabela, Chiquinho e Ricardo. Pode ir, Ricardo. Tá bom. Júnior, eu acredito que uma vitória hoje seria importantíssima, né? O problema é como o Santa Cruz vai entrar. Esse é o grande problema e esse é o grande questionamento do torcedor. A gente não sabe, ao menos, como o Santa Cruz vai entrar. Porque, assim, eu penso que, por mais que você não dê padrão tático, não consiga ter tempo suficiente ainda, pelas peças que o Santa Cruz toda hora vem mudando, mas aquela garra, aquela determinação, aquela vontade, aquele querer mais, você tem que ter. Santa Cruz é um time de camisa. Lembrando que camisa não joga mais, mas tem que ter esse peso, sim. Demonstrar dentro de campo que quer esse algo mais. E tem a estreia do Alisson Pernambucano. Pode fazer uma diferença hoje no time do Santa Cruz, junto com o Chiquinho, não é? E o Rondinelli. Pois é, vamos torcer que o Santa faça o jogo hoje
hoje. Seu desafio hoje, importantíssimo que ele vença para entrar ali no meio da tabela. Para a gente finalizar, Chiquinho, eu quero falar um pouco de seleção brasileira. Seleção brasileira que venceu a Venezuela no jogo de estreia da Copa América e agora descansa 3 dias e volta a jogar apenas na próxima quinta-feira. Você gostou do jogo da seleção, Chiquinho? Era esperado, né, Júnior? Pegou um adversário totalmente sem a parte estrutural dos seus jogadores, muitos jogadores fora, né? Mas mesmo assim, se tivesse, o Brasil era favorito, né? Por tudo que vem apresentando. Eu acho que mais uma competição importante para que você possa, a partir do momento que você veste aquela camisa, você entra para ganhar. A cobrança ela vai existir sempre. Os jogadores, eu acho que tem que ter essa consciência, né? Mesmo com todo esse turbilhão de informações aí que foi se passado, a partir do momento que entra em campo, o Brasil ele é um dos favoritos sempre, e não é diferente agora, principalmente jogando em casa, a Copa América jogando em casa, mesmo sem a atmosfera favorável, mas eu acredito que o Brasil é um dos favoritos, sim, a conquistar mais uma vez a Copa América, né? Pegando os adversários que ele já conhece, que já tem uma experiência nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos aí de eliminatórias, né? O Brasil vem mantendo um nível, um padrão, isso é que é importante, né? Acho que isso cria uma boa expectativa para o ano que vem. Espero que isso possa ser mantido. Hoje teremos Argentina e Chile, Paraguai e Bolívia, jogos válidos pelo outro grupo. Eu só não gosto muito do regulamento, sabe? Porque são 2 grupos com 5 times, classificam 4, rapaz. Só um verdade, fora. Então, verdade. Na primeira fase, praticamente 3 coletivos que o Brasil vai ter para entrar na reta final da fase de mata-mata. 3 coletivos de luxo. Na verdade 4 coletivos, são 4 jogos. 4 coletivos aí. Brasil, Colômbia, Peru, Equador e Venezuela. Pegou a Venezuela. Acho que Brasil e Colômbia, né? Vai ser mais difícil. Colômbia é mais difícil. Depois pega Colômbia e Equador. Quinta-feira pega o Peru. 9 treinos aí de luxo. Não dá para imaginar que o Brasil vai ficar fora. É brigar por uma posição em cima para cruzar com um time mais forte, Ricardo. Verdade, concordo com você. Eu acho que a seleção brasileira, a chave da seleção brasileira é a chave mais frágil, né? Então eu acredito que a seleção brasileira classifique em primeiro lugar. O Brasil vai bater muito com a Colômbia, que é um time mais forte fisicamente, é um time mais cascudo também, é um time muito chato, mas os outros, Júnior, oxe, espera aí, até meu time de pelada, né, Chico? Acho que a gente batia. Do outro lado eu tenho Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. A Bolívia deve ficar fora. Aí tem Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Um dos 4 vai ser adversário do Brasil, né? Torcer para não ser Uruguai e Argentina. O Uruguai é um time muito chato, cara. Eu não queria pegar o Uruguai, não. O Uruguai sempre... Quando o caldo engrossar, a gente... É uma pedra nessa parte do Brasil. A própria Argentina, que vem mal aí, não vem com boas atuações, mas quando joga com o Brasil, quando se cruzarem aí, a gente vai ter bons jogos aí. Senhores, a conversa tá boa, mas vamos encerrar agora, viu? A gente se encontra numa outra oportunidade aí, beleza, Ricardinho? Beleza, Júnior, beleza, Chiquinho, amigos do Planeta Bola PE, vamos com tudo. E essa semana vamos esperar o que vai acontecer também no futebol pernambucano. Valeu, Chiquinho, meu querido amigo. Valeu, Júnior, valeu, Ricardo, amigos do Planeta. Uma semana abençoada para todos nós. Até a próxima. Esse foi mais um episódio do Planeta Bola PE, o episódio do número 31. Um resumo das principais notícias do mundo esportivo e dos clubes pernambucanos. A opinião do Ricardo Rocha Filho, do Chiquinho, a minha opinião e a minha condução do programa, para a gente falar com vocês sobre tudo que acontece no mundo esportivo. Entra lá no canal da gente, no YouTube da gente. Não esquece, não. Planeta Bola PE. Se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho de notificação e aí você vai receber o conteúdo esportivo toda vez que a gente gerar para vocês. Vocês podem acompanhar a gente também nas redes sociais, no Twitter, @PlanetaBolaPE e no Instagram, @PlanetaBolaPE. Valeu, Chico. Valeu, Ricardo. A gente se encontra no próximo episódio do Planeta Bola PE. Tchau.